Graças a Deus, eu gostaria de estar aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo sobre o tema unção, o que é unção. Como eu disse no vídeo anterior, que teria um prosseguimento, uma sequência de vídeos. No mínimo nós vamos ficar umas 3 horas de vídeo falando sobre o que é unção dentro da palavra sagrada do nosso Senhor. E hoje eu gostaria de estar falando sobre o óleo da santa unção. Irmãos, o princípio da teologia, o que é teologia? Estudo sobre Deus. Na verdade, não se estuda Deus. O que os teólogos eles fazem é estudar passagens bíblicas. Não existe o termo estudar Deus. Deus não se estuda, viu, irmãos? Mas a teologia, ela significa isso, estudo sobre Deus. Pelo menos estudo sobre a palavra eu sei que é, mas estudo sobre Deus, ninguém consegue estudar Deus. Ninguém explica Deus, né? Então, o que acontece? Há um princípio na teologia que se chama, um dos princípios, né, na teologia, que se chama, uma palavra que se chama hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência da interpretação da Bíblia. Eu não posso pegar um versículo do Antigo Testamento ou um texto e fazer doutrina para a igreja. Ou seja, eu não posso pegar um versículo, um capítulo isolado do Antigo Testamento e fazer doutrina para a igreja. Para mim fazer doutrina ou ensinamento para a igreja, eu tenho que ter um capítulo, um versículo no Antigo Testamento e mais palavras, versículos, capítulos na Nova Aliança que vai se encaixar. Aí sim eu faço uma doutrina ou ensinamento para a igreja. Mas quanto a isso, eu não posso pegar um versículo do Antigo Testamento e fazer doutrina para a igreja, porque senão todo mundo vai ficar fazendo. Por isso que você vê esse monte de igreja aí nos dias atuais. Cada igreja tem um ensinamento diferente. Por quê? Porque eles não seguem uma exegese correta. Eles não seguem uma hermenêutica correta dentro da palavra de Deus. A teologia vai dizer que a Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, eu não posso pegar um versículo da Bíblia e ir fazendo doutrina para a igreja, porque senão vira deturpação da palavra de Deus. Exemplo. Para mim, uma doutrina da igreja, vou falar para você aqui um exemplo. Está escrito no Antigo Testamento para honrar pai e mãe. No Novo Testamento há várias passagens onde nos diz para obedecermos, honrarmos pai e mãe. Então é uma doutrina para a igreja. Agora, por exemplo, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, que é o livro de leis, fala o seguinte: que se o filho desobedecesse o pai, levava-se ali para os anciãos ali do povo, e ali discutia-se e levava aquele jovem ou aquele adolescente, aquela criança, sabe lá, jovem, adolescente, filho, fala filho. Se aquele filho desobedecesse o pai ou a mãe, levava-se lá para os anciãos da cidade, e esses anciãos pegavam esse filho e levava-se para fora da cidade, e lá esse filho era apedrejado, era morto. Eu posso fazer doutrina, ensinamento para a igreja com essa passagem? De forma nenhuma. A Bíblia no Novo Testamento não manda, se apedrejar filho por desobediência. Então, tá entendido? É isso. Eu não posso fazer doutrina para a igreja em um capítulo, um versículo que está no Antigo Testamento, mas que não está de acordo no Novo Testamento. É isso. Então vamos ler a passagem aqui que eu gostaria de falar, ó. Êxodo 30, 22 até o 33, assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés. Eu vou gravar esse vídeo só 10 minutos, irmãos. Por quê? Porque, na verdade, tá ficando muito longo esse vídeo, tá ficando muito ruim para mim postar. Por isso eu vou postar 10 minutos. Eu tô muito feliz porque tem muita criança vendo os meus vídeos. Olha que benção. Criança vendo meu vídeo. As crianças estão mais assíduas do que os adultos em aprender. Olha que bênção. Pelo menos eu sei que muitas dessas crianças não entendem aquilo que eu falo agora, mas quando elas estiverem mais adultas, isso cria-se uma curiosidade dentro delas, que vão querer conhecer a Bíblia. Olha que maravilha, que bênção de Deus, eu fico muito feliz com isso. Olha o que diz, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 siclos, de cinamoro odoroso a metade, a saber 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Então ele está falando: Moisés, tu toma das mais excelentes especiarias. Aí ele fala da mirra, do cálamo, da cássia. Ele vai falar também da mirra, né? Do cálamo. Ele vai falar sobre a cássia e ele vai falar sobre o azeite. Aí ele fala assim: agora você pega tudo isso e junta.
Ou seja, era um óleo muito perfumoso, era um óleo cheiroso. Era um óleo, imagino eu ali, muito cheiroso mesmo, era um perfume excelente. Porque ele está mandando Moisés a juntar todos esses elementos, inclusive o azeite. Ele fala um hin de azeite, ele está falando sobre medidas. Quando ele fala sobre ciclos, quando ele fala o seguinte, quando ele fala 500 ciclos de mirra, metade de cinamomo, aliás, cinamomo odoroso. Quando ele fala sobre essas especiarias, ele está falando de cássia também, de ciclos, ele está falando sobre medidas. Pega a medida de um tanto de cássia, um tanto de cinamomo, pega um tanto de cálamo, pega o azeite e mistura, faça uma mistura. Ou seja, era um óleo especial. Aí diz assim, ó, no 24, ó, aliás, no 25, disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Existia também o perfumista, um homem exclusivo para fazer esse óleo, o perfumista. Porque ele diz, ó, disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Então, ele deu a instrução para Moisés. Este será o óleo da sagrada unção. E ele diz assim, ó, versículo 26. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do concerto. Então esse óleo era para ungir o quê? A tenda da congregação, a arca do concerto, que a outras traduções da Bíblia vai falar a arca da aliança, não é verdade? Então ele está falando, aí ele vai continuar falando, ó, versículo 27. É a mesma com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Então quer dizer, Deus falou para Moisés, ó, com esse óleo você vai ungir a tenda da congregação e todos os utensílios que estiverem dentro da tenda da congregação. A tenda da congregação, irmãos, foi algo que Deus deu para Moisés em visão. Moisés, ele recebeu isso de Deus. Essa tenda da congregação terrestre, ela é figura da verdadeira que está no céu. Então Deus deu todo o entendimento para que Moisés pudesse fazer essa tenda da congregação. Essa tenda da congregação, ela era móvel porque o povo estava no deserto. Andava-se, eu estou colocando aqui, andava-se 10 quilômetros, desarmava a tenda lá na frente, tornava a armar ela de novo e assim sucessivamente. Então Deus falou para Moisés, unge-se a arca, unge-se a tenda da congregação e todos os utensílios que tá dentro dessa tenda, como a arca da aliança, a mesa da preposição, né, que era a mesa onde era colocado os pães, unge também o altar do incenso, o altar do holocausto e a bacia com o seu suporte. Pronto, ungiu-se a tenda e todos os utensílios dentro da tenda sagrada. Agora vamos aqui para o versículo de número 30. Olha o que diz o versículo 30. Ó. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirá aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Agora olha que interessante. Ó. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo, e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Então perceba que esse óleo, ele foi feito especialmente para se ungir a tenda da congregação, seus utensílios. No versículo de número 30, Deus manda ungir Arão e seus filhos, ou seja, o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico não é qualquer um. E ele diz assim, ó, dirás aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Só poderia se ungir com esse óleo o corpo de um homem que fosse sacerdote. Sacerdote, nós sabemos que só vinha da tribo de Levi. Não existia sacerdote de outra tribo, ou seja, por exemplo, de Judá, de Issacar, de Naftali, não. Era só da tribo de Levi.